Bem-vindo às histórias de amor secretas em nossas vidas sociais. Convidamos todos a ouvir uma nova história do canal, muito interessante e dramática, chamada The Scent of Love Fire. Em uma pequena cidade na província finlandesa da Lapônia, onde antigas florestas de pinheiros se erguem sobre a vida das pessoas, criando um espaço majestoso e profundo. No final do outono, a névoa frequentemente cobre as estradas muito cedo, acompanhada por uma garoa persistente que deixa os corações das pessoas ainda mais solitários. Naquela cena sombria, Ronaldo, um homem de 39 anos, vive dias entorpecedor e calmos. Ronaldo é um homem quieto, com um emprego estável e uma família que todos de fora olham para todos devem elogiar. Mas só ele entendia o vazio que se infiltrava em sua alma. A vida de casados após mais de 10 anos se tornou uma máquina que funciona bem, mas carece do calor das emoções, das refeições apressadas e das histórias sociais entre o casal que fazem Ronaldo se sentir preso em sua própria casa. Foi na época em que Ronaldo estava mais entediado que Karina apareceu como uma nota triste e grave na música cotidiana do bairro. Karina, 35 anos, é viúva e recentemente se mudou para uma antiga casa da quarta série ao lado da casa de Ronaldo. Ela tem uma beleza salgada, porém melancólica. Seus olhos sempre parecem conter um céu inteiro de confidentes que nunca foram revelados. A aparência silenciosa daquele vizinho viúvo, com uma aparência equivocada e solitária, despertou inadvertidamente no coração de Ronaldo uma curiosidade e uma vibe difíceis de nomear. A casa de Ronaldo e Karina é separada apenas por uma antiga cerca de pedra, uma cerca típica frequentemente encontrada em cidades do norte da Finlândia. A cerca não é muito alta, apenas na altura do peito de um adulto. O musgo cobriu as pedras, criando um aspecto antigo e melancólico. Da varanda no segundo andar de sua casa, toda vez que Ronaldo fuma, ele pode facilmente dar zoom para o pequeno pátio escuro de azulejos da casa ao lado. Nos primeiros dias, quando Karina se mudou, Ronaldo também apenas olhava pelo alto-falante como hábito de observar pequenas flutuações nesse bairro pacífico. Mas então sua presença gradualmente se tornou uma preocupação secreta, um hábito difícil para ele quebrar todas as noites. A vida de Ronaldo passa em um ciclo constante até o ponto de se tornar tedioso. Pela manhã, ele pega o carro para o trabalho e no fim da tarde retorna com uma aparência cansada. A esposa de Ronaldo é uma mulher engenhosa e ágil, mas é seu barulho excessivo e irrealidade que às vezes faz Ronaldo se sentir sufocado. As histórias no jantar da tarde sobre o senhor e a senhora H frequentemente giram apenas em torno de contas de luz e água, educação das crianças ou reclamações sobre colegas e preços crescentes no mercado. Esses sons continuam se repetindo, corroendo gradualmente o pouco romance que restava no coração de um homem que está entrando na meia-idade. Em nítido contraste com a comoção na casa de Ronaldo, a vida do outro lado da cerca é tão silenciosa quanto a superfície de um lago ondulante de outono. Karina vive sozinha, tão silenciosa quanto uma sombra. Ela frequentemente usa roupas escuras. Sua figura esguia anda leve, como se tivesse medo de chocar até mesmo as partículas de poeira no ar. À tardes de fim de semana, Ronaldo finge ir até a varanda para podar alguns vasos de bonsai, mas na verdade para dar uma espiada lá. Ele viu Karina sentada de joelhos na varanda, os olhos fixos no horizonte em direção às florestas de pinheiros enevoadas, onde as nuvens cinzentas eram baixas. Ela ficou ali imóvel por horas, o rosto sem expressão, mas exalando uma tristeza profunda, uma resignação de partir o coração. A aparência solitária de Karina era como um ímã que atraía a atenção de Ronaldo, despertando nele um instinto protetor e uma curiosidade masculina. Ele se perguntava quais histórias havia por trás daqueles olhos tristes. Qual é a dor da perda que faz uma mulher em sua juventude tão murcha? A comparação começou a acender na mente de Ronaldo inconscientemente. Ele olhou para sua esposa, que estava ocupada na cozinha. O som de panelas e frigideiras batendo umas nas outras. O som dos filhos gritando sobre as aulas ecoando na página.
e então olhou para a posição silenciosa de Carina, sentada do outro lado da cerca. De um lado está a realidade nua, do outro lado é o mistério terno que precisa ser apaziguado. Ronaldo sabe que essa comparação é fraca, que a culpa da esposa é dele, mas emoções são algo que ninguém mais pode controlar com razão. Os olhares através da cerca de pedra continuam a se tornar mais densos com o passar dos dias. Houve momentos em que Carina regava alguns canteiros de brócolis no jardim. Ela acidentalmente olhou para cima e pegou o olhar de Ronaldo olhando para ela. Naqueles momentos, ambos se afastavam confusos, fingindo nunca ter se visto. Mas ondas estranhas surgiam nos corações um do outro. É o constrangimento dos adultos que entendem sua posição, mas não conseguem impedir que seus corações vibrem com sinais vagos. Então, a oportunidade de quebrar o silêncio sufocante também surgiu em uma tarde avançada, quando a cidade foi engolida pela densa névoa característica da antiga floresta de pinheiros. Naquele dia, Ronaldo chegou do trabalho mais tarde do que o habitual. A estrada íngreme leva ao bairro deserto, a luz amarela dos postes de luz ilumina a superfície aquática da estrada. Quando o carro de Ronaldo subia lentamente a encosta, ele viu uma pequena figura conduzindo animadamente uma velha motocicleta pela beira da estrada. É a Carina. Parece que o carro dela quebrou bem no meio dessa encosta deserta. Ronaldo parou para o lado, hesitou por um segundo e então chamou. Sua voz grave soou no meio do espaço silencioso, fazendo Carina se assustar e se virar. Descobriu-se que seu carro havia escorregado da corrente, e com o físico de uma mulher de pernas fracas e mãos macias, que não conhecia máquinas, ela estava lutando para suar, mas ainda assim não conseguia colocá-lo de volta. Suas mãos azul-brancas estavam manchadas de graxa preta. Ronaldo se levantou para apoiar o carro, sem dizer muitas palavras, arregaçou as mangas da camisa e caminhou até ela, gentilmente dizendo para ela ficar de lado para ele assistir. Carina estava aninhada ao lado, os olhos ansiosos olhando para o vizinho, por quem só ousava espiar por entre as folhas. A garotinha agradeceu, seu hálito soltando uma fina fumaça branca, no frio da tarde de inverno. Ronaldo se abaixou, suas mãos fortes e habilidosas rapidamente lidaram com a teimosa corrente. Poucos minutos depois, o som de uma explosão crepitante ecoou, quebrando o silêncio da encosta. Ronaldo se levantou, tirou uma toalha perfumada do bolso da calça e rapidamente limpou a mancha de lubrificante nas mãos, e então se virou para olhar Carina. Sob as luzes amarelas da rua, ele viu o rosto dela corado de frio e vergonha, e os olhos de Ronaldo o olharam com gratidão. Naquele momento, a distância entre os dois pareceu ter sido apagada. Muito obrigado, Sr. Ronaldo. Sem você, tenho certeza de que vou ter que ir andando para casa. Carina disse, sua voz tão leve quanto o vento tremendo levemente. Ronaldo sorriu, um sorriso raro que raramente dava a alguém ultimamente. Ele disse que não havia nada, que era comum os vizinhos se ajudarem. Mas, no fundo, ele sabia que não era apenas uma questão de ajuda social. Quando seus olhares se encontraram novamente, antes que alguém fosse embora, Ronaldo sentiu uma corrente elétrica descendo pela espinha. São os olhos do entendimento, da harmonia entre as almas que carecem de calor. Nenhum dos dois disse mais do que o limite, mas ambos entenderam implicitamente que a parede invisível que separava as duas casas começava a aparecer uma pequena rachadura. Ronaldo olhou para as costas de Carina e liderou o carro à frente. Aquela aparência solitária estava mais uma vez gravada em sua mente, fazendo seu coração despertar uma sensação indescritível de distração, um presságio das ondas subterrâneas que estavam prestes a atingir sua vida tranquila. Naquele fim de semana, um pequeno evento aconteceu, criando inadvertidamente a desculpa perfeita para as sementes de emoções que cresciam silenciosamente no coração de Ronaldo. A esposa de Ronaldo levou seus 2 filhos para sua cidade natal para celebrar sua morte, planejando voltar à escola até a tarde de domingo. A grande casa de 2 andares, que sempre fora barulhenta com o som de crianças brincando e com o som de sua esposa reclamando e reclamando, agora mergulhou de repente em um silêncio absoluto. Quando o portão de ferro se fechou atrás de sua esposa e filhos, Ronaldo suspirou aliviado.
Uma sensação de liberdade se infiltra em cada fibra da carne. Mas essa sensação não durou muito quando as sombras da noite começaram a cair, cobrindo a cidade com uma névoa cinzenta. Um vazio aterrorizante começou a invadi-lo. Ronaldo entrou e saiu, ligou a TV e depois desligou novamente. O som do relógio na parede fazendo tic-tac constante como se contasse o tempo da solidão. A cozinha está fria, não há fogo, não há cheiro de comida, tornando o espaço ainda mais frio e estranho. Quando Ronaldo estava prestes a virar temporariamente uma tigela de macarrão de camarão para o jantar, ouviu um chamado suave do lado de fora do portão. A voz de uma mulher era gentil e tímida, como se tivesse medo de incomodá-lo. "O senhor Ronaldo está em casa?" Ronaldo saiu e imediatamente reconheceu Carina. Hoje ela usava um suéter fino cor ameixa que realçava sua pele azul branca e a beleza indulgente de uma mulher que esteve em um barco. Na mão tinha uma toranja grande, redonda e brilhante, uma especialidade cultivada em seu jardim que ela acabara de colher. Carina apontou a toranja para Ronaldo, envergonhada, com os olhos um pouco baixos, e disse suavemente: "Tenho alguns presentes da minha cidade natal, ou obrigada por consertar o carro outro dia. É só que é caseiro, não me critique." Ronaldo olhou para a toranja e depois para o rosto de Carina corado pelo frio do gelo. Um pensamento ousado passou por sua mente tão rápido quanto um raio. Ele sorriu. Sua voz era profunda e convidativa. "Obrigada, senhorita Carina. Você é tão preciosa. Mas minha casa agora está vazia. Minha esposa e filhos voltaram para a cidade natal. E eu vou jantar, mas estou muito triste. A senhorita Carina tem medo de vir jantar comigo por diversão." O convite saiu tão naturalmente que o próprio Ronaldo ficou surpreso. Carina estava um pouco confusa, as mãos torcendo a barra do suéter, os olhos oscilando entre apreensão e desejo de compartilhar. Mas talvez o frio da casa vazia do outro lado e o calor sincero nos olhos de Ronaldo tenham prevalecido. Ela assentiu levemente, atravessou o portão de ferro e entrou oficialmente no mundo privado do homem do vizinho. Esse jantar aconteceu na pequena cozinha da casa do Ronaldo, não uma bandeja cheia, apenas um prato de carne assada que sobrou do meio-dia, uma tigela de sopa quente de legumes que Carina rapidamente preparou para ela e uma cesta de sobremesa de toranja perfumada. No entanto, o clima naquela cozinha era estranhamente aconchegante, diferente das refeições apressadas e cheias de gritos da família Ronaldo. Os dois sentaram-se frente a frente em uma pequena mesa de jantar, a luz amarela quente brilhando para baixo, iluminando claramente cada linha do rosto do oposto. No começo, o ar estava um pouco estranho, e o som dos rachis batendo e chacoalhando era claramente ouvido no silêncio. Mas então Ronaldo, com sua experiência de vida, sugeriu a história de forma inteligente para dissipar o constrangimento. Começaram a falar sobre coisas inocentes, sobre o clima na Finlândia nessa estação, como estava úmido ao sol e quando choveu, sobre as cabaças no Paço Rochoso ou sobre o Mercado Luís. As histórias que pareciam sem graça pela voz sussurrante de Carina e pela atenção atenta de Ronaldo de repente se tornaram extraordinariamente poéticas. Ronaldo percebeu que Carina tinha uma voz muito baixa e triste, mas que entrava no coração das pessoas, diferente da voz alta e amarga da esposa. Quando Ronaldo despejou um pouco de fermento de vinho de milho para dar arroz, a história foi ficando mais aberta. Carina falou sobre seus dias solitários, sobre as refeições que fazia sozinha com a sombra estampada na parede. Ela disse que muitas vezes, quando terminava de cozinhar, não queria comer, só deixava lá, e depois esquentava para comer pelo resto do dia. Ouvindo as palavras de Carina, Ronaldo sentiu seu coração apertar uma batida. Ele olhou profundamente em seus olhos e viu neles a simpatia dos solitários em meio a um mar de pessoas. Ele também falou sobre seu vazio, sobre as pressões do provedor que ninguém entendia, sobre a sensação de estar perdido em seu próprio lar. Duas almas solitárias que haviam sido feridas de maneiras diferentes, agora de repente encontraram harmonia em uma bandeja frugal de arroz. Nenhum dos dois disse nada além do limite,
Mas o olhar um para o outro continha muito para dizer. Naquele momento, Ronaldo observou Carina com mais atenção. Ele viu que as mãos dela eram calos da enchente, mas os dedos ainda eram longos e macios enquanto pegava comida para ele, e viu a leve pinta de batom no pescoço dela quando ela se abaixou, um amuleto mortal que ele não reconhecia há muito tempo. E Carina, uma mulher que há muito não tem o calor dos homens, também sente a estabilidade e a segurança que irradiam de Ronaldo. Ela se sentia protegida, cuidada, sentimentos que desde o dia em que seu marido morreu, ela achava que nunca conseguiria provar. A refeição durou mais do que o normal, ninguém queria levantar, ninguém queria quebrar essa rara atmosfera íntima. A presença de Carina na cozinha de Ronaldo é como uma peça adequada que preenche o vasto vazio deixado por sua esposa e filhos. E Ronaldo, naquele momento de fraqueza, desejou que o tempo parasse para poder ficar para sempre imerso nesse falso, porém encantador, senso de paz. Quando viram Carina se despedir, parada sob a varanda na névoa fria da noite, olharam novamente, seus olhos presos um ao outro, entendendo implicitamente que depois dessa refeição, a fronteira entre o vizinho e algo mais íntimo começava a se tornar borrada. A chuva atingiu a Lapônia de forma mais repentina e violenta do que qualquer previsão, como se o céu e a terra estivessem despejando seu ressentimento acumulado há muito tempo sobre essa pequena cidade. Era apenas tarde da noite, e o céu estava apenas sombrio como chumbo. No entanto, quando a noite acabara de cair, relâmpagos em zigue-zague começaram a rasgar o espaço, provocando um estrondo de trovão que sacudiu os imponentes penhascos de calcário. A chuva torrencial batia no telhado de chapa ondulada e chicoteava as portas de vidro, criando sons caóticos que abafavam todos os ruídos da vida cotidiana. Na casa grande, sem a esposa e os filhos, Ronaldo estava sozinho na sala, segurando uma xícara de chá quente na mão, mas sua mente vagava pelos rastros de água que escorriam pela porta de vidro. De repente, uma explosão alta ecoou, e então todo o bairro mergulhou em uma escuridão densa. Apagões. O espaço de repente ficou incomumente estreito e sufocante, restando apenas o som da chuva gritando lá fora, como se quisesse engolir o silêncio frágil lá dentro. Ronaldo suspirou e estava prestes a procurar um isqueiro e algumas velas extras quando ouviu batidas de pânico na porta, misturadas com o som da chuva. Ronaldo rapidamente acendeu a luz do telefone para abrir a porta. No clarão que acabara de cortar o céu, ele ficou atônito ao ver Carina agachada em frente à casa. Seu corpo estava encharcado, seu cabelo pegajoso e seu rosto branco de medo, seus lábios tremendo sem palavras. Carina olhou para Ronaldo como se visse a única boia salva-vidas no meio das águas da cheia. Seus olhos estavam cheios de súplica. Ronaldo? Para mim? Você pode me pedir um pouco de luz ou me deixar sentar um pouco? Estou com tanto medo. Sua voz se perdeu, se despedaçou no trovão e rugiu. Ronaldo não hesitou em apressá-la para dentro de casa, batendo a porta para evitar que o vento frio e a chuva torrencial entrassem. Ele assentou gentilmente no sofá e rapidamente acendeu uma grande vela de cera de abelha na mesa d'água. As chamas douradas irromperam, dançando tremeluzentemente, projetando sombras nas paredes, criando formas estranhas, mas suficientes para dissipar o frio e o medo invisível que os envolviam. Ronaldo deu a Carina uma toalha grande de algodão para ela secar, depois colocou um copo de água morna na mão dela. Carina ainda tremia, as mãos apertadas no copo d'água como se procurasse algum calor residual. Seus ombros magros tremiam em ondas a cada trovão e explosão lá fora. Naquele espaço borrado, a distância entre o dono e o convidado, entre o homem casado e a mulher viúva, parecia ter sido apagada, restando apenas duas pessoas que dependiam uma da outra para resistir à ira da natureza. Ronaldo sentou-se ao lado dela, mantendo uma distância educada o suficiente, mas também próxima o bastante para que o calor do irmão a tranquilizasse. Calma, estou aqui. O trovão na Lapônia é muito alto, mas tudo bem. Ronaldo disse com a voz tão suave que ele nem percebeu. Carina ergueu os olhos marejados para olhar Ronaldo.
A luz da vela refletida no fundo dos olhos dela brilhava como estrelas perdidas. Após um momento de silêncio, quando sua respiração foi se estabilizando gradualmente, ela começou a falar, a voz embargada como se estivesse se declarando para si mesma. Ela disse que esse medo de trovões e relâmpagos não era inato, mas era uma cicatriz psicológica profunda, desde o dia em que seu marido morreu. Aquele dia também foi chuvoso como aquele. O marido dela chegou do trabalho pelo desfiladeiro, estava completamente escuro, um raio causou um deslizamento de terra e um acidente aconteceu. Ela recebeu mais notícias enquanto estava abrigada na casa esperando pelo marido. E a partir daí, toda vez que troveja, o som do trovão é como o chamado da morte, despertando dor e solidão até os ossos. Dizem que o tempo cura tudo, mas para mim, toda chuva noturna é um momento em que feridas antigas sangram. Tenho medo não só da explosão, mas da sensação de estar sozinho nessa vasta escuridão. Carina soluçou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ronaldo ficou em silêncio. Nunca ouvi ninguém confiar em mim tão nua e dolorosa. Sua esposa, uma mulher forte e prática, nunca teve medo de trovões e nunca precisou de proteção espiritual dele dessa forma. À sua frente, naquele momento, estava uma mulher fraca e frágil, como pétalas de uma flor no vento e na tempestade, precisando ser envolvida, precisando ser acariciada. A compaixão de Ronaldo cresceu fortemente, misturada a uma emoção estranha, ao mesmo tempo triste, e querendo ser o homem que estendesse a mão para proteger aquela mulher. À luz das velas, viu os ombros trêmulos de Carina, viu a solidão nos cantos dos olhos dela, e, tal incapaz de se conter, Ronaldo colocou delicadamente a mão sobre a fria de Carina sobre a mesa. Um toque gentil, cheio de conforto. Carina não retirou a mão, pelo contrário, parecia encontrar um ponto de apoio. Seus dedos se moveram levemente, entrelaçando-se levemente com os dedos ásperos dele. Naquele momento, o tempo pareceu parar. O som da chuva lá fora parecia diminuir, restando apenas o som dos corações batendo forte no peito dos dois perdidos. Na escuridão tênue, Ronaldo percebeu que o cheiro no corpo de Carina não era o perfume caro que sua esposa costumava usar, mas sim o leve cheiro de buganvília, cheiro de chuva e de desejo feminino. A história do falecido marido de Carina, das longas noites de amizade de Carina com as quatro paredes, tocou os cantos mais profundos do coração de Ronaldo, onde sua própria solidão também reinava. Eles ficaram ali, de mãos dadas sob a luz das velas que se apagava. Ninguém disse uma palavra, mas o silêncio continha 1000 palavras de simpatia. Aquela noite chuvosa os aproximou inadvertidamente, quebrando a última concha social para revelar duas almas famintas por amor e compreensão. Quando a chuva foi parando e a eletricidade voltou, Carina rapidamente retirou a mão. Fez uma reverência para Ronaldo, envergonhada, mas ambos sabiam que depois daquela noite seus olhos nunca mais seriam tão despreocupados quanto antes. Uma corda invisível, mais forte, foi amarrada entre dois destinos pela chuva na Lapônia. Após aquela fatídica noite tempestuosa, o céu da Lapônia voltou à sua calma original. Mas no coração de Ronaldo e Carina, a tempestade parece ter começado de verdade. Um vínculo invisível, porém forte, foi estabelecido entre os dois povos. Dois destinos aparentemente paralelos que agora estão lentamente se voltando um para o outro. Nos dias seguintes, a vida de Ronaldo ainda seguia um caminho familiar, mas sua mente estava fora de ritmo. Ele começou a formar novos hábitos. Hábitos cuidadosamente enrolados sob o disfarce da normalidade, mas cheios de doces segredos e culpa. São mensagens de pergunta descuidadas durante os intervalos do almoço, mensagens curtas como "Está esfriando hoje, lembro de me vestir bem", ou "A árvore de confete na frente da minha casa floresce tão lindamente". Não há nada vulgar ou excessivo, mas a atenção meticulosa escondida dentro é como uma leve dose de ópio que faz tanto o remetente quanto o destinatário se sentirem esperados. Ronaldo começou a criar o hábito de esconder o celular ou ficar de frente para a tela toda vez que chegava em casa. Um pequeno ato que denunciava a insegurança da consciência do homem,
que caminhava à margem da traição. A presença de sua esposa após a viagem de volta à sua cidade natal tornou a comparação no coração de Ronaldo ainda mais pronunciada e cruel. Sua esposa retornou com o barulho da vida real, o som da irmã contando histórias sobre estradas distantes, o som das crianças limpando a casa, o barulho da louça batendo na pia, fazia Ronaldo sentir dor de cabeça e fadiga. Ele olhou para sua esposa, a mulher que estivera com ele de joelhos por tantos anos, ainda com aquele rosto, aquela figura. Mas por que se sentia tão estranho? Ele ansiava pelo espaço silencioso, pela voz suave como a brisa, e pelos olhos que compreendiam o coração de Karina. Toda vez que sua esposa resmunga sobre dinheiro ou pequenas coisas do dia a dia, a imagem de Karina sentada silenciosamente à luz das velas, olhos marejados e ombros trêmulos aparece em sua mente, deprimida e obcecada. Ele se justificou dizendo que estava apenas procurando uma alma gêmea, um refúgio pacífico para sua alma. Mas, no fundo, ele sabia que era só uma desculpa desajeitada para esconder seus desejos crescentes. Os encontros entre eles também se tornaram mais frequentes, sempre disfarçados em nome do amor da aldeia. Quando Ronaldo parou no mercado do distrito, ele encontrou Karina por acaso, que estava comprando legumes. Ele ficou para ajudá-la a carregar uma bolsa pesada. Seus olhos se encontraram no meio do fluxo agitado de pessoas, mas era como se só existissem duas pessoas. Karina trouxe alguns pedaços de milho cozido e ficou parada conversando por algumas frases através da cerca de pedra, mas a distância entre eles estava cada vez maior, tão próxima que Ronaldo podia sentir o cheiro do bodhisattva em seu cabelo. Os limites morais são tão frágeis quanto um fio, esticados diante de vibrações instintivas, esperando para serem quebrados a qualquer momento. O auge daquele acúmulo aconteceu no final da tarde, quando suaves raios de sol atravessaram as folhas, espalhando manchas amarelas salpicadas no quintal coberto de musgo. Karina ligou para Ronaldo e pediu ajuda com os beirados atrás da casa. A tempestade do dia anterior havia descido do telhado, fazendo a água da chuva escorrer pela cozinha. Sempre que há vento, a esposa de Ronaldo está fora. Ele não hesita em carregar sua bolsa de ferramentas imediatamente. O espaço atrás da casa de Karina é deserto e discreto, obscurecendo a visão dos curiosos que passam. Ronaldo subiu a velha escada de madeira, fechou meticulosamente cada prego, remodelou cada folha de chapa ondulada. O suor começou a pingar em sua testa e molhou a parte de trás da camisa. Karina estava ao pé da escada, olhando para cima. Seus olhos não conseguiam esconder sua admiração e saudade de uma figura do homem principal da família. Quando Ronaldo terminou, ele desceu. Karina, apressadamente, lhe entregou uma toalha de algodão úmida e uma xícara de limonada fresca. No momento em que Ronaldo estendeu a mão para pegar o copo d'água, seus dedos ásperos tocaram acidentalmente os dedos macios e frios de Karina. Uma corrente elétrica percorreu a espinha de ambos, mais forte e mais entorpecida do que qualquer encontro anterior. Ronaldo não retirou a mão imediatamente. Olhou profundamente nos olhos de Karina e viu que havia confusão misturada com convites secretos. O espaço de repente ficou sufocante a ponto de ficar sem fôlego. O som das cigarras cantando no dossel da árvore pareceu cessar, restando apenas a respiração acelerada de duas pessoas muito próximas uma da outra. Ronaldo se abaixou. A distância entre seu rosto e Karina era de poucos centímetros. Ele podia sentir sua respiração quente, claramente vendo cada cílio tremular levemente. O cheiro do suor masculino misturado ao cheiro feminino cria uma levedura incrivelmente intoxicante. Naquele instante, a razão de Ronaldo gritou: "Dê um passo para trás, vá para casa." Mas seu instinto queria que ele se curvasse ainda mais para preencher o espaço entre aqueles lábios abertos. Karina ficou imóvel como uma estátua, olhos fechados e esperando. Ela não o afastou, nem tomou a iniciativa de seguir em frente. Ela deixa tudo para suas emoções guiá-la, mas então a buzina de alguém de moto soou aguda do lado de fora do beco, como um balde de água fria espirrando em coma. Ronaldo voltou a si, deu um passo para trás e teimosamente pegou um copo de água para beber um suspiro limpo
e esconder sua extrema confusão. Carina também virou o rosto rapidamente, fingindo limpar o monte de parafusos espalhados no chão, as bochechas coradas como uma gala madura. Nenhum dos dois ousou mencionar o momento em que quase cruzaram a barreira agora há pouco, mas ambos entenderam que a última muralha defensiva em seus corações havia desaboado. A colisão física, embora incompleta, acendeu o fogo de um desejo há muito reprimido. Ronaldo cumprimentou Carina para sair. Seus passos eram pesados de reflexos. Ele sabia que estava brincando com fogo, mas a luz do fogo era tão encantadora que ele não podia e não queria encontrar uma saída. Naquela tarde, a linha entre o vizinho bondoso e o adúltero ideológico estava completamente borrada, restando apenas a espera por um inevitável surto. A oportunidade, ou melhor, a doce armadilha do destino, surgiu nos dias do final do inverno, quando a monção do Nordeste chegou, mergulhando a cidade da floresta de pinheiros no frio intenso. A esposa de Ronaldo decidiu fazer uma viagem de negócios à Rússia por 2 semanas, deixando-o com uma viagem enorme, mas também cheia de tentações. A casa sem a mulher poderosa se torna espaçosa e assustadoramente fria. Depois de alguns dias de arroz sem graça, o convite de Carina para jantar foi como a única faísca quente no meio da noite escura que Ronaldo não pôde recusar. Ele entrou na casa dela tarde numa noite, quando a névoa salgada havia branqueado as árvores do jardim, carregando uma garrafa de vinho francês que ele guardou cuidadosamente por muito tempo, como um pouco de etiqueta para disfarçar a emoção que pulsava em seu peito. O jantar daquela noite foi preparado com mais cuidado por Carina do que o habitual. Em uma mesa baixa de carvalho, uma bandeja de arroz defumado estava cheia com hot pot de frango cozido com cogumelos da floresta perfumados, ao lado de uma garrafa de vinho de milho fermentado, uma especialidade das terras altas que Carina disse ter acabado de receber de um conhecido. A luz da sala estava apagada, restando apenas a suave luz dourada que emanava do velho lustre, ressoando com o calor da panela fervente, criando um espaço ao mesmo tempo fantasmagórico e aconchegante, completamente separado do frio do lado de fora da porta. O som do vento assobiando pela fenda da janela parecia o suspiro da noite, tornando a presença das 2 pessoas no pequeno cômodo ainda mais pronunciada. Inicialmente, a conversa entre os dois girava em torno de temas de segurança, mas à medida que os copos claros e pungentes de vinho de milho eram servidos e esvaziados, o clima começou a mudar. A levedura gradualmente penetra nas veias, aquecendo as bochechas e removendo as últimas barreiras racionais. Carina bebeu mais do que nunca, os olhos brilhando molhados enquanto olhava para Ronaldo com uma fraqueza descarada. Ela começou a contar sobre as longas noites de inverno em que ficava sozinha, ouvindo o rangido dos gorgulhos no teto, que pareciam passos humanos, sobre a saudade de um ombro para se apoiar quando estava doente e o vento voltava ao céu. Sua voz se perdeu, e as lágrimas que haviam sido contidas por muito tempo começaram a escorrer por suas bochechas coradas. Às vezes me pergunto por que estou vivendo assim, irmão. Vivendo como uma sombra. Ninguém precisa disso, ninguém sabe. Carina soluçou. O choro dela é como agulhas na compaixão de Ronaldo. Na frente de Ronaldo, neste momento, não há um vizinho social, mas sim uma mulher desesperada por amor. Ele não conseguia mais ficar parado. Ronaldo levantou-se da cadeira e foi sentar ao lado de Carina. Ele pousou a mão no ombro dela, pretendendo dizer algumas palavras clichês de conforto, mas então parou. As palavras naquele momento pareciam supérfluas. Carina olhou para ele, seus olhos lacrimejantes girando fundo em seu coração, ao mesmo tempo repreendendo e convidando. Num momento de incontrolabilidade, ela apoiou a cabeça no peito dele, mãos trêmulas agarradas à barra da camisa como um homem se afogando em uma estaca. O forte cheiro de mulheres misturado com o cheiro de fermento de vinho de milho no rosto de Ronaldo despertou a fera selvagem que dormia nele para se erguer fortemente. Ronaldo envolveu os braços em torno de Carina, apertando-o do esguio que tremia em ondas. O calor do corpo dela se transformou nele quente e cheio de vida,
dissolvendo toda frieza, razão, moralidade e dogma. Ronaldo se abaixou, a cabeça levemente inclinada. O cabelo preto de Carina apareceu à sua frente como um fio suave, emanando um aroma familiar, porém sedutor de buquê. Ele respirou fundo, e então seus lábios tocaram levemente o cabelo. O primeiro beijo foi tão suave quanto um sussurro, como se ele acariciasse um tesouro precioso que desejava há tanto tempo. O cheiro de buganvília penetrava em seus lábios quente e gentil, fazendo seu coração vibrar ainda mais forte. Do cabelo, seus lábios deslizaram gradualmente pela testa de Carina. Sua testa larga e lisa foi beijada por ele, sentindo a pele quente sob seus lábios e as lágrimas que permaneciam nos cantos dos olhos dela. As lágrimas eram salgadas, mas para ele eram um testemunho da fraqueza que Carina raramente demonstrava. Beijou devagar, como se quisesse secar aquelas lágrimas com o próprio hálito. Carina tremia levemente sob o beijo, os olhos fechados, os longos cílios molhados se abrindo a cada batida do coração. Os olhos de Carina, que antes continham a tristeza da viúva, agora brilhavam sob as lágrimas, mas já não eram dor, e sim libertação. Sentiu o gosto salgado das lágrimas escorrer na ponta da língua enquanto lambia levemente, um ato instintivo de amor e saudade. Finalmente, seus lábios pararam diante dos lábios trêmulos abertos de Carina. Esses lábios estão vermelhos, mesmo tendo passado da juventude, ainda mantêm seu charme encantador. Eles se desenrolam como um convite silencioso, tremendo com emoção e saudade que foram reprimidos por tanto tempo. O beijo carregava o gosto salgado das lágrimas que sobraram dos cantos dos olhos, misturado ao gosto forte do vinho que haviam bebido antes. O álcool aqueceu o sangue deles, apagou a razão, e agora aquele beijo continha toda a saudade acumulada dos dois solitários. Ele beijou profundamente, sua língua procurando a dela, tangerina em doçura culpada. Carina não resistiu. Pelo contrário, ela responde a ele com o entusiasmo de uma mulher que foi negligenciada por tanto tempo. Por muitos anos de viuvez ela viveu em solidão. Seu corpo ansiava por toque e calor de um homem. Agora, quando Ronaldo a beija, ela responde intensamente, a língua envolvendo a dele, sugando o ar dele como se fosse a única fonte de vida. Seus braços estavam enrolados em seu pescoço, seus dedos finos agarrados à nuca, puxando-o para mais fundo em sua paixão. Ela o puxou para mais perto, seus seios pressionados contra os dele, sentindo os batimentos cardíacos um do outro, através do tecido delicado. Ronaldo saiu de seus lábios respirando pesadamente, a respiração trêmula como quem acabou de correr uma maratona. Ele olhou nos olhos dela, os olhos de Carina agora turvos de desejo, e ele sorriu satisfeito. Sem dizer uma palavra, a mão dele passou por cima do ombro dela, e seus dedos deslizaram habilmente pelas duas delicadas alças da saia. As alças da saia deslizaram lentamente dos ombros, revelando uma pele lisa e branca como leite. A saia deslizou para baixo, se enrolando na cintura, revelando o tronco nu. Ronaldo parou, os olhos fixos na garota à sua frente. Carina é linda, uma beleza madura, busto rechonchudo, mamilos rosados que se destacam na pele branca, barriga lisa com curvas suaves de uma mulher solitária. Ele observava cada detalhe, desde sua elegante clavícula até sua cintura esguia. Seus olhos estavam cheios de admiração e desejo. Carina corou com o olhar, mas não escondeu. Ela o deixou assistir. Deixou que ele admirasse o corpo que só lhe pertencera por tantos anos. Ronaldo rapidamente desabotoou a camisa, movimentos decisivos e rápidos. 1, 2, 3 botões. A camisa se abriu, ele a tirou do corpo e a jogou no chão com um leve pop. Seu corpo estava exposto, seus músculos estavam tonificados, embora não muito fortes, seu peito largo com pelo delicado. Ele se aproximou de Carina, seus corpos tocando a pele um do outro, quentes. Ele se fechou, abaixou a cabeça até o pescoço dela e inalou o gosto da nova mulher. O cheiro da carne de Carina, misturado com o leve perfume e o cheiro de bodhisattva residual, o deixava fascinado.
Carina é bela de forma madura. Seu corpo não é mais o de uma donzela esguia, mas sim o de uma mulher madura, com curvas encantadoras. Um busto rechonchudo, mamilos rosados escondidos sob um sutiã de renda fino, barriga lisa com uma linda linha fina no umbigo e uma parte inferior do corpo coberta pela última camada de tecido. Ele observa cada detalhe como um pintor admirando uma obra-prima. Sua pele é lisa, levemente bronzeada dos dias de tarefas domésticas, mas ainda exala um charme mortal. Carina corou com o olhar, mas não escondeu. Em vez disso, ela sorriu timidamente e de forma convidativa. Ronaldo rapidamente desabotoou a camisa, movimentos decisivos e rápidos. 1, 2, 3 botões. A camisa foi jogada no chão, revelando seu corpo sólido, seus abdominais de 6 borrões sob os pelos pretos do peito. Ele é um homem de meia idade, mas ainda mantém seu físico graças ao exercício. Sem hesitar, ele se aproximou de Carina, seus corpos tocando a pele um do outro. Ele se fechou, abaixando a cabeça até o vão do pescoço dela, inalando o gosto da nova mulher. O cheiro de sua carne se misturava a perfumes baratos e ao cheiro de álcool, criando uma mistura intoxicante. Ele respirou fundo, o nariz tocando a pele dela, a língua lambendo suavemente a clavícula dela, fazendo Carina estremecer de prazer. Sem dizer uma palavra, os dois caíram no velho sofá, o som das molas rangendo sob o peso. Eles deitaram lado a lado. Ronaldo começou a explorar a pele de Carina com beijos. Do pescoço dela, ele beijou para baixo, os lábios tocando sua clavícula e depois descendo para um redondo e rechonchudo. Ele abaixou a cueca, revelando seus montes brancos e salientes, e seus mamilos rosados estavam eréctos pela estimulação. Ele a beijou, lambeu ao redor da areola, depois descendo pela barriga, seus lábios tocando seu umbigo, a língua girando levemente, fazendo Carina se curvar. As mãos de Carina acariciavam a cabeça de Ronaldo, com cada movimento dele em sua pele. Os dedos dela passaram pelo cabelo dele, massageando o couro cabeludo, puxando-o para mais perto toda vez que ele beijava o ponto sensível certo. A carícia era encorajadora, como se o conduzisse mais fundo em seu corpo. Ronaldo estava deitado perto dela, a boca sugando o mamilo direito, sugando forte como uma criança sedenta. Um gemido ecoou, os mamilos dela ficando rígidos na boca dele. Ao mesmo tempo, sua mão deslizou pela parte de baixo, passando pela roupa íntima molhada. Seus dedos tocaram a fenda úmida na floresta, cheia de doce mel. Ela estava molhada há muito tempo. A gosma escorreu encharcando seus dedos. Ele a enrolou delicadamente. O dedo médio girou ao redor da linda pequena conta de pera. E então foi clicando lentamente para dentro e para fora. Carina se encolheu no colo de Ronaldo, as costas curvadas como um arco, os quadris empurrados para encontrar os dedos dele. Um gemido suave escapou de sua garganta. Sua voz provocativa, doce como mel, cheia de desejo reprimido. Depois, Ronaldo não aguentou mais. O desejo cresceu. Ele abaixou a calcinha dela e tirou a calça. O pequeno dele estava ereto, a cabeça dele brilhava por causa do fluido sebo. Ele colocou na porta dela, empurrando uma com força. O som de carne se chocando soou, misturando-se aos gemidos prazerosos de Carina. Ela gemeu, seu corpo convulsionando com a penetração repentina. Ele clicou lentamente no começo, depois mais rápido, cada investida se aprofundando até o fim, tocando seu útero. De vez em quando ele se abaixava para agarrar seus lábios, beijando-os devoradoramente para abafar os gemidos cada vez mais altos e impedindo-os de ecoar fora da casa silenciosa. Depois eles mudaram de posição. Carina sentou-se em seus pés, as pernas abertas, engolindo o garotinho de Ronaldo por completo. Ela começou a pular para cima e para baixo sem parar, seus quadris girando em um ritmo instintivo. Cada vez que descia, o garotinho espetava fundo por dentro, o som de carne colidindo repetidamente. Ronaldo deitou-se de costas, sentindo confortavelmente sua iniciativa. Sentiu cada fibra da carne dela apertar contra ele,
e o doce mel escorreu e molhou os dois. As mãos dele apalparam todo o corpo dela, da cintura esguia até a barriga, e depois apertaram seus seios crescentes no ritmo. Sua boca alcançou a mão, sugando os mamilos rosados avermelhados que balançavam à sua frente, sugando vigorosamente enquanto ela dava de ombros cada vez mais rápido. Aquela cena fez Karina parecer uma deusa do sexo livre, liberando todas as emoções por dias de solidão. Como viúva, ela havia sido reprimida por tempo demais. Seu corpo era como um fogo que havia sido apagado e agora queimava violentamente. Cada salto era uma libertação. Ela gemia sem timidez, os olhos fechados de prazer, cabelo e orelhas embaraçados com o ritmo do movimento. Ela sentiu-se voltar à vida, seu corpo vibrava a cada onda de prazer, e o doce mel fluía sem parar. Muitos dias de solidão, noites deitadas sozinhas, abraçando no travesseiro, agora são compensadas por essa intensidade. Ela é uma deusa, livre para voar, não mais presa ao passado. Quanto a Ronaldo, ele é como um caçador bêbado que encontra algo novo em uma vida entediante de casados. A esposa dele em casa é apenas uma obrigação, sem graça, um amor mecânico. Mas Karina era diferente. Seu corpo era quente. Sua reação era intensa, deixando-o louco. Ele sentia a novidade de cada movimento dela, do gosto da carne até seus gemidos provocativos. Ele apertou suas nádegas com força, ajudando-a a dar de ombros com mais força, os olhos olhando para ela com desejo primitivo. É isso que ele desejava há muito tempo. Verdadeira paixão, não hábito. Eles continuaram nessa paixão, o ritmo ficando cada vez mais rápido. Karina se encolheu, alcançando no primeiro orgasmo. Seu corpo convulsionou. Mel doce escorria molhado pela parte inferior do corpo. Ela gritava de prazer. Ronaldo a segurou firme, continuando a clicar de baixo para cima, prolongando seu orgasmo. Então ele não pôde evitar disparar jatos quentes de plástico bem fundo dentro dela. Eles se abraçaram forte, respirando pesadamente, suando profusamente. Mas isso não é o fim. Depois de alguns minutos de descanso, o desejo ressurgiu. Ronaldo virou Karina de bruços, invadindo por trás novamente. Ela se ajoelhou no sofá, as nádegas encolhidas para recebê-lo. Ele clicou forte. A mão dele deu tapinhas nas nádegas dela, e o pop-pop foi misturado com um gemido. Karina gemia incessantemente, empurrando as nádegas para trás em coordenação. Eles se exploraram em uma posição após a outra, do sofá ao chão e depois à mesa de jantar. Cada vez era intensa, cheia de gemidos e carne e osso. Karina sentia cada empurrão preenchendo o vazio em seu coração. Ela sussurrou seu nome, as unhas coçando suavemente suas costas, deixando marcas vermelhas. Ronaldo beijou todo o corpo dela, das costas até as nádegas, lambendo cada canto. Eles são como dois animais selvagens, esquecendo o tempo todo. Eventualmente, quando ambos estavam exaustos, deitaram juntos na cama. Karina apoiou a cabeça no peito dele, ouvindo seu coração bater. Ronaldo acariciou seu cabelo, beijou sua testa e adormeceu sem nunca saber. Foi uma noite de alívio, de desejo de explodir depois de muitos dias de solidão. Eles sabem que isso é só o começo. A tênue luz da manhã de um novo dia se infiltrava pela fresta das janelas de madeira, iluminando o quarto ainda coberto pelo cheiro da noite anterior, acordando Ronaldo em um estado de extremo atordoamento e perplexidade. Sua cabeça doía como um martelo. O som residual do fermento de vinho de milho ainda estava lá, mas a embriaguez do amor havia sido um pouco acalmada pelo frio do orvalho da manhã. Ronaldo abriu os olhos por alguns segundos para descobrir onde estava. Não o teto branco familiar, nem a cama confortável de colchão de sua esposa e esposa, mas as velhas vigas marrons escuras e um cheiro estranho, o cheiro de desajeitação. A lembrança da noite anterior voltou como um filme em câmera lenta, clara e nua que fez Ronaldo estremecer. Ele se virou para o lado, Karina ainda estava deitada, olhos fechados, mas respiração irregular. Parecia que ela também estava acordada há muito tempo, mas não ousava encarar a realidade.
olhando para o rosto rústico, o cabelo solto no travesseiro e os frágeis ombros nus da mulher ao seu lado, o coração de Ronaldo se ergueu com um senso de caos, tanto tristeza quanto arrependimento, mas também um pouco de satisfação por um pecado desprezível. Ronaldo sentou-se suavemente, tentando não fazer barulho, mas assim que se moveu, Karina abriu os olhos. Aqueles olhos já não tinham mais o brilho convidativo da noite anterior, mas sim medo e ansiedade. Ela olhou para ele e puxou o cobertor apressadamente, como se quisesse esconder sua nudez da luz julgadora do dia. Você vai para casa, é de manhã para que não vejam. A voz de Karina estava rouca e pequena, como o som de um mosquito cantando. Essa frase foi como um balde de água fria jogado diretamente no rosto de Ronaldo, lembrando-o de sua verdadeira posição. Ele é um homem casado, um marido e pai exemplar aos olhos de todos. E agora ele estava saindo escondido da cama do vizinho viúvo nas primeiras horas da manhã. Ronaldo se abaixou para pegar roupas espalhadas pelo chão, vestindo-as de volta com movimentos desajeitados. Ninguém disse uma palavra a ninguém, nenhum beijo de bom dia, nenhuma promessa doce, apenas constrangimento que tomou conta do espaço repentinamente estreito. Quando Ronaldo saiu pela porta, olhou para Karina novamente. Ela estava de joelhos na cama, os olhos olhando para ele, cheios de resignação e pena. Aqueles olhos pareciam querer segurar, mas também aceitar desistir, entendendo tacitamente que o que acabara de acontecer foi apenas um acidente, um minuto de fraqueza, e não deveria ter sido. Ronaldo fechou a porta, saindo da densa névoa do norte da Finlândia. O frio da manhã o fazia estremecer, mas também ajudava a a esconder seus movimentos. Ele caminhou rapidamente pelo pequeno pátio, escalando a cerca baixa de pedra para retornar ao seu domínio. A distância era de apenas alguns passos, mas ele sentia como se tivesse acabado de cruzar um limite moral que nunca pensou cruzar na vida. Quando chegou em casa, Ronaldo correu imediatamente para o banheiro. Ele girou a torneira de água quente o máximo que pôde para deixar a torrente de água correr sobre seu corpo, esfregando com força como se fosse lavar as marcas, o cheiro de Karina permanecendo em sua carne. Ele tinha medo de que o cheiro ficasse com ele, medo de denunciar sua traição quando sua esposa voltasse. Mas mesmo esfregando a pele até ficar vermelha, Ronaldo ainda sentia o cheiro de peônia levemente em algum lugar do nariz, invadindo sua mente insaciável e obsessiva. Depois de tomar banho, Ronaldo foi até a sala, serviu um copo de água filtrada e bebeu. A grande casa estava estranhamente silenciosa. Ele olhou para a foto de família que pendia solenemente na parede. Sua esposa sorria radiante. Seus 2 filhos obedientes estavam ao seu lado. E ele, o homem firme no meio para proteger toda a família. O próprio sorriso dele na foto agora está tão distorcido e falso que Ronaldo não ousa olhar diretamente para ele. A culpa subiu, sufocando seu coração. Ele se perguntava o que ele tinha feito. Só por uma pequena fraqueza, um desejo momentâneo, ele trocou a pureza da consciência, traiu a confiança da esposa. Mas o mais assustador não era o arrependimento, e a contradição que rasgava seu coração. Embora a razão grite que isso é errado e pecaminoso, nos cantos ocultos das emoções, Ronaldo sente uma vaga nostalgia aveludada começar a se reacender. Sentia falta do calor de Karina, da forma como ela se aninhava em seu corpo confiante, da ternura e do desejo que sua esposa há muito deixara de trazer. A comparação é ressuscitada mais uma vez, cruel e persistente. Sua esposa é uma realidade seca, uma responsabilidade pesada, e Karina é um sonho calmo, um lugar onde ele pode aliviar o cansaço do dia a dia. A sensação de ser adorado por outra mulher faz o ego masculino de Ronaldo acariciar, fazendo-o se sentir mais vivo do que nunca. Ele percebeu que a noite anterior não foi apenas um alívio físico, mas que despertou outro ser humano nele, uma pessoa gananciosa e egoísta. Aquele dia passou em tormento silencioso. Ronaldo não ousou sair na varanda, não ousou olhar para a casa do vizinho. Ele tentou se concentrar no trabalho e nos relatórios secos para esquecer a imagem de Karina. Mas toda vez que o telefone vibra, seu coração bate,
tanto com medo de que seja a mensagem da esposa, quanto esperando um sinal de sua amante secreta. Uma traição invisível começou a envolver a vida de Ronaldo. Ele começou a definir senhas de celular, apagar chamadas de diário e se assustar toda vez que ouvia barulhos estranhos. A casa, que era o refúgio mais pacífico, agora se tornou um lugar onde ele precisava desempenhar o papel de marido perfeito, escondendo o demônio que crescia em sua alma. Quanto a Karina, ela não saiu de casa o dia todo. A casa ao lado estava silenciosa como um túmulo. Ronaldo sabia que ela estava ali, roendo dor e vergonha, mas não teve coragem de vir confortá-la. A covardia do homem que teve um caso o fez escolher evitá-lo. No entanto, quando a noite caiu, quando a solidão voltou à casa vazia, Ronaldo se viu hesitante em frente à janela, seus olhos inconscientemente voltados para a lâmpada amarela do outro lado da cerca. Ele sabia que havia caído em um poço profundo e, em vez de tentar subir, estava se permitindo ceder, afundando naquela doce e tentadora escuridão. O arrependimento da manhã gradualmente dá lugar à nostalgia da noite, sinalizando erro após erro que os empurra para uma espiral sombria sem saída. O relacionamento entre Ronaldo e Karina, causado por um incidente equivocado numa noite chuvosa, rapidamente se tornou um hábito, um vício na alma do qual nenhum dos dois consegue se livrar. Nos dias que se seguiram, suas vidas foram envoltas em um véu espesso de segredo tecido de cálculos, cautela e até desejos ardentes. Esta cidade das terras altas tem um hábito inerente, que é tirar uma soneca quando o sol brilha, irradiando o babuchão dourado que desce as estradas íngremes. Quando o som dos alto-falantes da ala foi desligado e se infiltrou nas barracas do lado de fora do mercado distrital, as cortinas para cobrir a poeira, toda a cidade pareceu cair em um sono profundo. É a hora dourada daqueles que estão à margem moral, como Ronaldo e Karina. Enquanto a esposa de Ronaldo dorme profundamente, depois de uma manhã agitada com trabalho e trabalho na cozinha, ou em alguns dias está fofocada na casa do vizinho no fim do beco, Ronaldo encontra uma forma de se esconder em seu próprio mundo. Os passos de Ronaldo ficaram gentis e vigilantes, como os de um gato selvagem. Ele frequentemente fingia ir ao jardim dos fundos para regar as plantas ou reformar o galinheiro, e tão rápido quanto conseguiu, cortou uma fresta secretamente alargada, onde a cerca de pedra entrava no território proibido do outro lado. A sensação de toda vez que você cruza a linha é sempre uma mistura estranha de medo extremo e excitação entorpecedora. Seu coração batia forte no peito. O suor escorria de suas têmporas e seus ouvidos se esforçavam para ouvir todos os movimentos ao redor. É essa sensação de furtividade, a sensação de apostar na honra e felicidade da família em um jogo de sorte que inadvertidamente se torna um tempero poderoso e estimulante, tornando encontros breves mais apaixonados e intensos do que nunca. Para um homem preso à monotonia e formalidade como Ronaldo, esse perigo lhe dá a sensação de que está realmente vivo, provando a gama de emoções que seu casamento de 10 anos manchou. A casa de Karina, nessas tardes tranquilas, tornou-se um oásis de paz, completamente separada do mundo barulhento e cheio de julgamentos lá fora. Karina sempre o espera lá como um lírio que só floresce no escuro. Ela frequentemente fecha e puxa as cortinas para cobrir a luz forte do sol, criando um espaço escuro e fresco e com um leve cheiro de óleo essencial de capim-limão. A presença de Ronaldo nessa casa sem homens deu nova vida à sua vida. Karina cuida mais de si mesma. Ela usava camisolas de seda macias, soltava o cabelo cuidadosamente e até colocava um pouco de protetor labial para deixar os lábios mais frescos. Ela abraçou Ronaldo com toda a ternura e saudade de uma mulher que sofreu tantas perdas. Nesse curto período, apenas cerca de 30 minutos ou 1 hora, eles não falaram muito sobre a realidade. Não mencionaram a esposa e os filhos de Ronaldo. Não mencionaram barreiras morais. Eles apenas focam um no outro, dando abraços apertados, beijos apressados mas profundos e gestos carinhosos que compensam suas privações diárias. A psicologia de Ronaldo nesse período é uma contradição, mas também cheia de ganância. Por um lado, ele ainda desempenha o papel de marido exemplar,
ainda paga um salário integral para a esposa, ainda dá aulas para os filhos todas as noites, mas, por outro, sua mente sempre voa para Abanas ao lado. Ele encontrou em Karina uma novidade, uma submissão e reverência que sua esposa, uma mulher tão prática e forte, jamais poderia ter. Com Karina, ele se vê como o centro do universo, um grande homem capaz de proteger o mundo inteiro. Seu ego masculino é acariciado e satisfeito. Ele se enganou dizendo que sua infidelidade não afetaria sua família, desde que mantivesse esse segredo. Ele quer com ganância manter ambos, um lar estável para servir de fachada para a sociedade olhar e um amante secreto para acariciar sentimentos privados. Quanto a Karina, esse relacionamento tem uma cor muito mais trágica. Ela sabia que era amor a que viria depois, a terceira pessoa que interferia na felicidade dos outros, e aceitou isso com uma resignação dolorosa. Ela começou a depender de Ronaldo não só emocionalmente, mas também mentalmente. As tardes esperando pelo som familiar dos passos dele se tornaram o motivo do dia. Quando Ronaldo chegou, ela ficou feliz por ser reanimada. Mas quando ele desabotoou a camisa às pressas, olhou para o relógio e saiu secretamente, a tempo de fingir que se levantava. O coração dela se contorceu com uma vergonha indescritível. Ela observava a sombra das costas dele escondida atrás da cerca, sentindo-se como um brinquedo guardado quando a diversão acabava. Um berço improvisado onde o barco só parava quando precisava evitar a tempestade. Mesmo sabendo que era errado, mesmo sabendo que o futuro era sombrio, Karina ainda não conseguia parar de sonhar. Ela começou a fantasiar sobre as perspectivas irreais de que um dia Ronaldo se cansaria daquela vida sufocante para estar completamente com ela, que esse amor tardio teria um final feliz. Essas ilusões eram como um analgésico que a ajudava a passar pelas longas noites de solidão, mas ao mesmo tempo também era um laço que a apertava, puxando-a para o atoleiro da tragédia. Aquelas tardes desajeitadas passaram tranquilamente, mas cheias de incertezas. São como duas pessoas andando na corda bamba no meio de um velho abismo bêbado, com uma sensação de disparidade, esquecendo que apenas um vento estranho, um olhar desconfiado ou uma pequena negligência vão desmoronar em desordem. O vínculo entre eles se fortaleceu, não apenas pelas colisões da carne, mas também pelo compartilhamento dos segredos mais sombrios da alma, que não podiam contar a mais ninguém. Mas eles não sabem que a agulha na embalagem por muito tempo também se destaca, e a felicidade de pedir empréstimo sempre vem com um preço muito alto, um preço que nem Ronaldo nem Karina, apaixonados, estão dispostos a pagar. Tudo se acumula silenciosamente como nuvens escuras que se aproximam do horizonte, sinalizando uma tempestade maior e mais devastadora que está prestes a atingir a vida dos sonâmbulos no meio do dia. A temporada do Festival da Banana floresce na pequena cidade, seguida por uma rara agitação, acordando toda a cidade que já estava silenciosa. O som dos gongos do povo Muong ecoa de vilarejos remotos, misturando-se ao som dos veículos, ao som da música desabando da praça central, criando um coro caótico de sons e cores. Enquanto cada família carrega armas e se vestem para levar umas às outras à festa, Ronaldo escolhe outro caminho para si mesmo, um caminho que leva ao fundo da escuridão do engano. Com a desculpa de ter que ir receber um convidado importante do escritório, Ronaldo deixou sua esposa, que estava animada, para passar suas roupas do Tete em casa, vestir um casaco grosso e sair de carro com uma expressão séria e falsamente ocupada. Mas assim que a roda rolou da ladeira no início da rua, fora da vista dos conhecidos, sua expressão caiu instantaneamente, substituída por ressaca e urgência. Ele deu a volta no carro pelo atalho estreito e coberto de ervas atrás do antigo mercado para buscar Karina. Ela já havia esperado ali antes, aninhada na sombra de um antigo crocodilo, sua aparência salpicada como a de uma criminosa fugindo da luz da justiça. Hoje, Ronaldo não leva mais Karina a cafés conhecidos nem anda por uma casa apertada. Ele queria tirá-la daquela cidade sufocante, para um lugar onde só houvesse céu, terra e eles. A moto voou durante a noite,
deixando para trás as luzes brilhantes da cidade, rumo ao leito do lago na floresta de pinheiros. O desfiladeiro é sinuoso e sinuoso. De um lado há um penhasco íngreme, do outro lado um abismo fumegante com uma superfície de água preta escura, refletindo a fria luz prateada da lua. O vento, soprando no rosto e no cabelo, carregava o frio da água e o cheiro selvagem da floresta de pinheiros. Carina sentou-se atrás, os braços envolvendo a cintura de Ronaldo, pressionando as bochechas contra suas costas largas. Naquele momento, sentiu como se estivesse fugindo com aquele homem até os confins do mundo, deixando para trás toda a moralidade, responsabilidade e até mesmo medos vagos sobre o futuro. Pararam em um campo aberto à beira de um lago na floresta, onde pinheiros mais altos que as cabeças das pessoas cresciam tomados do mato, formando uma parede natural que os separava do mundo exterior. À sua frente havia um lago largo e plano, como um enorme espelho engolindo a luz do luar. O espaço está estranhamente silencioso, apenas o som da água batendo na costa rochosa e o som do vento sibilando pelos troncos dos pinheiros, criando sons melancólicos e trágicos. Ronaldo desligou o motor do carro e um silêncio repentino envolveu os dois pequenos. Ele se virou para olhar Carina. Sob a luz tênue da lua, seu rosto mostrava uma beleza fantasmagórica e triste. Seus olhos brilhavam com lágrimas, olhando para ele com uma mistura de desejo e desespero. Sem dizer uma palavra, Ronaldo avançou. Sem dizer uma palavra, puxou Carina para seu colo com força, quase violentamente. Sua mão apertou a cintura dela como se temesse que, se ela soltasse, desaparecesse para sempre. Não é mais a primeira vez. Dessa vez, tudo é gentil, tímido, apreensivo e busca conforto um do outro em meio a dores invisíveis. Desta vez, a proximidade entre eles é da cor de uma possessão intensa e um desespero extremo. Ronaldo é como uma fera encurralada. É necessário afirmar que Carina ainda pertence a ele, que ela ainda é dele, não importa o quanto o mundo lá fora desaba. Ele se abaixou, seus lábios procurando os dela em um beijo frenético. O primeiro foi o impacto violento, os dentes dele mordendo levemente o lábio inferior de Carina, fazendo-a gemer baixinho de dor misturada com prazer. Então sua língua entrou, envolvendo a língua dela com avidez, como se quisesse engolir seu hálito inteiro. Seus braços envolveram a cintura de Carina, puxando seu corpo para perto do dela, a ponto de ela sentir claramente a ereção dele através da delicada camada de roupa. A brisa do lago sopra levemente do lago próximo, trazendo o aroma fresco do pinheiro que se espalha pela floresta de pinheiros imponente. A folhagem de pinheiro farfalhava suavemente, como se sussurrasse para testemunhar aquele momento privado. A luz do sol da tarde penetrava pelas folhas, espalhando listras douradas iridescentes em sua pele, tornando o ar ainda mais selvagem e primitivo. A mão de Ronaldo não para. Eles tatearam na camisa de Carina, desabotoando-a apressadamente um a um. Seus dedos tremiam de desejo, mas o movimento foi decisivo, sem hesitação. O primeiro botão se desdobra, revelando um peito branco com uma borda fina de renda no sutiã. Ele continuou, o segundo e terceiro botões. Cada vez que um botão era aberto, ele beijava mais fundo, como se compensasse a pressa das mãos. Carina não resistiu. Ela só pôde abraçar seu pescoço, respondendo ao beijo com entusiasmo proporcional. Sua camisa escorregou gradualmente dos ombros, caiu no chão, seguida pelo sutiã, sendo puxado com força por ele. As roupas de Ronaldo não são exceção. Carina o ajuda desajeitadamente a tirá-las, mas é ele quem toma a iniciativa de jogá-las na grama à beira do lago. Pedaços de pano espalhados pela grama verde, misturados com agulhas de pinheiro caindo, criam uma imagem caótica de luxúria. Agora os dois ficam apenas com a nudez diante da natureza. Ronaldo empurrou Carina contra um grande pinheiro, o tronco áspero esfregando a pele de suas costas, causando uma leve dor estimulante. A boca dele saiu dos lábios dela, descendo pelo pescoço, pelos ombros e pelo peito. Ele usou a boca para explorar intensamente a carne dela, como uma tempestade. Sua língua lambia tudo,
da clavícula ao decote profundo do peito, e depois sugava os mamilos que estavam rígidos pelo frio e pela excitação. Carina se inclinou, as mãos apertadas firmemente na casca do pinheiro, a respiração ofegante. Ele chupou forte, mordendo levemente, fazendo-a gemer silenciosamente, mas sua principal parada era o misterioso triângulo dela. Ronaldo se ajoelhou, suas mãos levantaram os quadris de Carina, sua boca procurando aquele desfiladeiro secreto na floresta, um lugar úmido e quente esperando. Sua língua lambia descontroladamente de baixo para cima, enrolada ao redor da pequena semente inchada de pera. Ele lambeu vigorosamente, com avidez, como se quisesse sugar todo o doce mel do corpo dela. Carina só conseguia se manter firme, agarrada aos ombros de Ronaldo, suas pernas tremendo de imenso prazer do abdômen inferior a cada célula. A sensação era como um choque elétrico, espalhando-se por todo o corpo, fazendo-a se curvar, jogar a cabeça para fora e fechar os olhos. Seus gemidos se misturavam ao ar, ecoando pela silenciosa floresta de pinheiros. Não havia nenhum som além do farfalhar do vento do lago e do farfalhar das agulhas de pinheiro. As mãos dela se agarraram aos ombros dele, as unhas arranhando suavemente a carne sólida, deixando marcas vermelhas como uma marca de posse. Ronaldo não parou. Ele continuou a lamber seus lábios, ocasionalmente usando os dedos para ajudar, deslizando para dentro, acariciando suavemente e depois com mais força. Carina sentiu que estava prestes a derreter, seu corpo queimando mesmo com a brisa do lago soprando frio. Ela o puxou para ficar de pé, incapaz de aguentar mais. Caíram na grama verde à beira do lago, seus corpos apertados um ao outro em beijos intensos. Seus lábios encontraram os dela novamente, a língua envolvendo tangerinas sem separação. As mãos de Ronaldo apalpavam por toda parte. Dos seios carnudos ele massageava vigorosamente, o polegar apertando seus mamilos, fazendo-a gemer em sua boca. Depois, descendo até a concha do quadril que voa, ele acariciou e deu tapinhas em suas nádegas como incentivo. Carina respondeu envolvendo os braços ao redor dele, suas pernas enroladas nos quadris de Ronaldo, puxando-o para mais perto do vasto céu e terra, com a luz suave do sol brilhando sobre ele. Eles ficaram ali na grama macia, seus corpos nus misturados. Ronaldo a virou e deitou de costas. Deitou-se por cima dele, o beijo ainda não parou. Suas mãos continuaram a explorar, acariciando do pescoço ao estômago e depois subindo novamente pelo peito. Carina o abraçou de volta, sentindo cada músculo se contrair sob sua mão. A luxúria atingiu seu auge. Ronaldo ajustou sua posição, sua parte dura tocando o anteportal molhado dela. Ele olhou nos olhos de Carina por um breve segundo, um olhar cheio de possessão e desespero, e insistiu. Eles se fundem em um dos maiores prazeres. O primeiro movimento foi lento. Ele entrou e saiu suavemente para que os dois sentissem cada centímetro de conexão. Carina claramente sentia ele preenchendo-a, cada veia subindo e roçando contra a parede interna, trazendo uma sensação de plenitude e satisfação. Ele puxou lentamente, depois empurrou mais fundo, fazendo-a gemer baixinho a cada vez. Quando o ritmo é lento, eles parecem se divertir. Olho no olho, respiração se misturando. Ronaldo sussurrou seu nome entre beijos, acariciando suas costeletas suadas. Então o desejo explodiu. O ritmo ficou absurdamente rápido. Ronaldo pressionava com força, entrando e saindo repetidamente. O som de carne colidindo ecoava na quieta floresta de pinheiros. Carina dobrou os quadris em resposta. As pernas apertaram os quadris dele, as unhas arranhando suas costas. Cada empurrão forte fazia com que sentisse uma onda de prazer do abdômen inferior, se espalhando para o peito, para a cabeça. Ele era como uma máquina incansável, empurrando fundo, puxando para fora e depois empurrando de novo em velocidade alucinante. Os gemidos dos dois se misturavam, ecoando por toda a floresta. A brisa do lago soprava, trazendo consigo um sopro fresco que acalmava sua pele quente. Eles não param em uma pose só. Na descuido do desejo,
Eles mudam de vários tipos naquela silenciosa floresta de pinheiros. Primeiro, Ronaldo virou Carina de bruços. Por trás abraçou seus quadris, empurrando com força. As mãos dele circularam para frente, massageando seus seios enquanto as investidas ficavam cada vez mais rápidas. Carina apoiou as mãos na grama, cabeça baixa, gemendo incessantemente pela sensação de estar completamente dominada. Esse ângulo faz com que ele toque pontos mais profundos, fazendo o prazer dobrar. Então Carina o empurrou de costas. Ela subiu por cima dele, sentando-se com as pernas sobre os quadris dele. Ela mesma controla o ritmo, às vezes pulando devagar para sentir cada toque, às vezes rápido como montar um cavalo selvagem. Sua mão repousava no peito dele, as unhas arranhadas levemente, e seus olhos o olhavam com desafio e carinho. Ronaldo ficou ali, as mãos apertando suas nádegas, ajudando-a a pular com mais força. A luz do sol brilhava através da copa dos pinheiros, espalhando raios cintilantes de luz em seu corpo com suor. Eles mudaram para uma posição lateral novamente. Ronaldo deitado atrás de Carina, uma mão levantando as pernas, empurrando por trás enquanto a outra acariciava um dos seios. O movimento era lento nesse momento, como se quisesse prolongar o prazer. Ele beijou a nuca dela, mordeu levemente o ombro e sussurrou palavras de amor misturadas com possessão. Carina virou a cabeça para beijá-lo, seu corpo tremendo a cada investida profunda. Então eles se levantaram. Carina se encostou no pinheiro. Ronaldo levantou uma das pernas dela e a empurrou para ficar de pé. Essa posição é a mais selvagem. O vento do lago sopra diretamente no corpo nu, causando arrepios, mas o desejo queima ainda mais. Ele pressionou com força, as mãos apertadas em volta da cintura dela e a boca fechada no peito dela. Carina abraçou seu pescoço, a outra perna se levantando na ponta dos pés em resposta. Tentaram todo tipo de coisa, sentar um de frente para o outro, entrelaçar as pernas. Carina se ajoelhou, ele por trás, até deitados de lado, abraçados forte. Cada vez que mudamos, o prazer é novo, como descobrir uma parte mais um do outro. A floresta de pinheiros estava silenciosa para testemunhar tudo. Nem uma única figura, apenas um gemido, o som da carne batendo, o som do vento e das agulhas de pinheiro. Finalmente, quando os dois estavam prestes a chegar ao topo, Ronaldo empurrou Carina para deitar de costas novamente. Ele empurrou freneticamente, tão rápido que seus corpos tremiam. Carina se curvou, gritando seu nome enquanto o clímax atingia. O prazer, como uma onda violenta, varreu tudo, do abdômen inferior até a explosão que se espalhou por todo o corpo dela. Ronaldo também veio em seguida, desferindo um último golpe profundo, com tudo dentro dela, seu corpo tremendo nos braços. Eles ficaram ali, respirando pesadamente, enrolados um no outro na grama. O vento do lago sopra leve, trazendo fragrância e vapor de pinho. O sol da tarde foi desaparecendo gradualmente, deixando a floresta em paz. A posse inicial e o desespero agora dão lugar a uma coesão mais profunda. Ronaldo beijou levemente a testa de Carina, acariciando seu cabelo. Eles não dizem nada, apenas se deitam juntos, deixando a natureza abraçar os dois corpos que se fundiram em um só. Deixando um silêncio pesado envolvendo ambos. Eles se sentaram juntos na grama, olhando para o lago negro sem fim, Ronaldo envolvendo os braços nos ombros de Carina, seu casaco jogado sobre o corpo dela para esconder o frio no final da tela, mas o frio em seu coração não podia ser aquecido. Carina apoiou a cabeça no ombro dele, os olhos fixos nas montanhas distantes escondidas nas agulhas de pinheiro. Após um longo silêncio, sua voz soou suave, mas afiada, como uma faca cravada no coração de Ronaldo. Irmão Ronaldo, temos alguma saída? Ou eu só me escondo e me escondo assim? A pergunta de Carina caiu no vazio, não havia eco, apenas o som do vento assobiando como a risada zombeteira do destino. Ronaldo ficou tenso. Era a pergunta que mais temia enfrentar, aquela que ele sempre ignorava deliberadamente em sua paixão. Ele amava Carina, ou pelo menos era viciado na sensação de estar com ela.
mas abrir mão de sua família, sua honra, a concha pacífica que trabalhou tanto para construir ao longo dos anos para seguir o chamado do coração, ele não ousa. A covardia e o egoísmo de um homem ganancioso amarraram suas pernas. Ronaldo ficou em silêncio, um silêncio que durou até o sufocamento. Ele não ousou prometer, porque sabia que não conseguiria, e não ousou dizer palavras duras porque tinha medo de perdê-la. O silêncio de Ronaldo é a resposta mais cruel para Karina. Ela levantou a cabeça lentamente, olhou nos olhos dele, procurando um leve lampejo de esperança, mas viu apenas confusão e evasão nele. Um sorriso amargo apareceu em seus lábios. Ela entendeu. Era apenas um banho passando pela vida dele, refrescando os dias escaldantes de verão. Mas então a chuva vai parar e ele vai voltar para sua casa fortificada. Quanto a ela, ela ficaria sempre à margem, encharcada e com frio. Ronaldo apertou levemente seu ombro como um pedido de desculpas silencioso. Mas por que esse abraço está tão solto e distante agora? Naquela noite, à beira do lago ventoso, embora seus corpos tivessem acabado de se fundir, suas almas flutuavam em duas direções, sinalizando que uma rachadura irreparável começava silenciosamente. Depois daquela noite fatídica ao lago da floresta de pinheiros cheio de vento e lágrimas, Ronaldo voltou para casa com a atitude de quem acabara de liberar o peso do desejo, mas imediatamente vestiu a pesada armadura da ansiedade. Costuma-se dizer que o sexto sentido da mulher é a arma mais afiada e aterrorizante dada pela natureza. É tão sensível que consegue sentir uma mudança na pessoa de joelhos, mesmo sem nenhuma evidência concreta. A esposa de Ronaldo voltou de uma longa viagem de negócios, aparentemente sentindo uma anomalia em sua própria casa. Não mais o mesmo resmungo, despreocupado de antes, ela ficou mais contemplativa. O olhar sobre o marido frequentemente parava por mais tempo, carregando um escrutínio que fazia Ronaldo arrepiar. Ela começou a notar os pequenos detalhes que costumava ignorar. Era o cheiro estranho na jaqueta corta-vento de Ronaldo. Não o cheiro familiar de cigarros, nem o cheiro de amaciante que ela usava, mas um aroma sensual de orvalho misturado com um leve toque de bodhisattva. O aroma rústico e feminino, que ela há muito havia abandonado em favor de perfumes industriais caros. Além disso, o telefone de Ronaldo, um objeto inseparável, agora se tornou uma fortaleza inexpugnável. Ele mudou sua senha, desligou o modo de exibição de mensagens na tela de bloqueio e sempre teve o hábito de virar o celular para a mesa toda vez que sentava para comer. As ligações que chegam tarde da noite geralmente são desligadas por ele, ou vão para uma varanda, ouvir em voz sussurrada. A esposa de Ronaldo não perguntou diretamente, escolheu torturar mentalmente o marido com silêncio e insinuações distantes. Durante a refeição, ela de repente contou sobre um colega da agência que estava com ciúmes ou um certo diretor que perdeu o cargo por causa da promiscuidade. Cada história que conta, seus olhos olham para Ronaldo como facas afiadas, observando cada piscar de olhos, cada engasgo que ele engole. A atmosfera na família tornou-se sufocante e tensa como um fio quebrado, transformando a casa que antes era um abrigo pacífico em um campo de batalha psicológico difícil. Além disso, a língua do mundo nessa pequena cidade era ainda mais assustadora que uma espada. Rumores começaram a reacender entre os vizinhos livres e se espalharam em uma velocidade vertiginosa por todo o mercado distrital. O fogo perto da palha está agudo há muito tempo. As pessoas começaram a sussurrar sobre a relação incomumente próxima entre Ronaldo e sua vizinha viúva. Eles cochichavam um para o outro sobre as tardes em que Ronaldo se esgueirava para a casa da Karina com os olhos dos dois toda vez que se encontravam no beco. Essas fofocas, embora não a ponto de crítica pública, são como ventos venenosos que entraram nos ouvidos da esposa de Ronaldo, acendendo o fogo já latente da suspeita. Numa tarde, quando chegou do trabalho, Ronaldo viu sua esposa conversando com a vizinha ao lado da casa de Karina. Seu rosto estava cinza escuro e os lábios apertados. Quando viu Ronaldo retornar, a conversa de repente ficou em silêncio, deixando um silêncio suspeito. Ronaldo entende que o cerco está se encerrando e o risco de exposição está mais próximo do que nunca.
Diante do risco de perder toda a honra, status e família pacífica, o instinto de sobrevivência e o egoísmo de Ronaldo aumentam fortemente. Ele decidiu cortar o rabo para se proteger. Ronaldo começou a se distanciar de Karina. Ele não ia mais à casa dela em tardes vazias. As mensagens doces foram desaparecendo gradualmente e depois desapareceram completamente. Quando Karina mandou mensagem pedindo ajuda, ele respondeu apenas de forma seca: "Estou ocupado." Ou "Minha esposa está desconfiada, não me procure." Nessa época, ele a evitava deliberadamente. Chegava do trabalho mais cedo e passava o fim de semana em casa, brincando com os filhos para desempenhar o papel de um marido exemplar. Ronaldo tenta usar sua frieza para reconstruir o muro de separação que ele mesmo demoliu, esperando que o tempo apague os vestígios desse caso desajeitado. A retirada repentina e cruel de Ronaldo empurrou Karina para o abismo da frustração e da miséria. Para Ronaldo, Karina pode ser apenas uma insolação, um lugar de descanso temporário, mas para Karina, Ronaldo se tornou o mundo inteiro. A única esperança para ela se agarrar a essa vida solitária. A mudança dele a fez sentir como se uma pessoa andando na corda bamba tivesse sido cortada de repente. Ela o esperava cansada. Os almoços que ela preparava estavam frios na mesa. Os vasos de flores que ela cuidava para ele assistir agora murchavam porque o dono não tinha mais nostalgia. Ela ficou atrás da cortina e olhou para a casa de Ronaldo. Viu-o rindo e conversando alegremente com a esposa e os filhos no quintal. Seu coração parecia que alguém tinha sido estrangulado. A imagem dessa família feliz é como uma amarga ironia de seu status de demissão. Karina percebeu que era ingênua demais para acreditar em promessas sem palavras no escuro. Ela percebeu que, nesse tabuleiro de xadrez do amor, ela era para sempre apenas um peão, uma pessoa que permanecia no escuro para honrar a felicidade dos outros. A pena virou dor que corroía sua alma dia após dia. Certa vez, incapaz de suportar o silêncio cruel, Karina bloqueou imprudentemente o caminho de Ronaldo no final do beco quando ele chegava do trabalho. Ela olhou para ele com olhos escuros e sua voz tremia. "Irmão Ronaldo, por que está me evitando? Você fez algo errado?" Ronaldo olhou para os professores ao redor com medo de que conhecidos o pegassem, e então baixou a voz mal-humorado. "Você está louco? Enquanto a água ferve assim, você quer que minha esposa me mate? Volte, não me incomodo mais." Aquela sentença dura foi como a última faca que cortou todas as ilusões no coração de Karina. Ronaldo estacionou o acelerador e foi embora, deixando-a parada com os pés enterrados na poeira, as lágrimas não escorrendo mais porque estavam secas. No meio da brisa da Lapônia, Karina se sentia mais fria do que as noites de inverno deitada sozinha. Esse frio não vem do clima, mas do coração. Ela entende que esse relacionamento foi um erro desde o início e que o preço a pagar por momentos emprestados de felicidade é 1000 vezes mais solidão do que antes. Ronaldo tenta voltar a ser um bom marido, deixando-a indiferente com um ferimento no coração sangrando. Mas será que tudo vai acabar tão facilmente quanto Ronaldo planejou? Ou o silêncio de Karina agora é apenas um silêncio diante de uma tempestade maior? Quando a dor da traição e o desespero da mulher abandonada explodirão de uma forma que ninguém poderia prever. A casa do quarto andar ao lado mergulhou novamente na escuridão, mas dentro dela havia um coração partido que morria lentamente em extremo ressentimento. O jantar daquela noite aconteceu em um ambiente tão pesado que o som de mastigar e engolir se tornou ensurdecedor. A esposa de Ronaldo, a mulher que originalmente estava com sarampo, agora está sentada ali com o rosto frio como uma pedra. Ela não pegava comida para o marido como de costume, apenas olhava para a tigela de arroz, deixando os rachis cair de vez em quando, suspirando baixinho. Quando Ronaldo tentava engolir uma tigela de arroz para escapar dessa tortura silenciosa, sua esposa de repente falou, sua voz gritando em pânico, mas afiada como uma faca alta. "Irmão Ronaldo, agora indo ao mercado, ouvi pessoas falando sobre Érica na rua sendo espancada pelo marido, porque ela tinha ciúmes do pai da vizinha. É nojento a palavra mulher viúva, sem homens. Procure outro lugar.
Mas quem vai roubar os maridos das pessoas? Esse tipo de coisa se afogar no rio. Dá para alimentar os peixes, não é culpa minha. Na última pergunta ela resmungou, seus olhos afiados olhando para o rosto de Ronaldo como se quisesse penetrar seu coração sombrio. Ronaldo se acalmou, o pedaço de arroz sufocante em sua garganta não conseguia descer. Ele entendeu que não era uma história descuidada, era um aviso, um ultimato severo enviado por sua esposa. Ela já sabia. Talvez não houvesse evidências diretas, mas palpitações e boatos lhe davam motivos suficientes para afirmar. Ela lhe dava um caminho de volta. Ou se demitir, ou esperar que ela vomitasse tudo, para que a honra do chefe do departamento, a casca da família cultural que ele tanto trabalhou por construir por tanto tempo, se dissolvesse em uma nuvem de fumaça. O medo que surgiu no coração de Ronaldo sobrepujou completamente o afeto por Carina. Entre um pequeno amante que traz breves momentos de sublimação de um lado e uma carreira, propriedade de filhos e honra vitalícia. Do outro, o equilíbrio no coração de Ronaldo imediatamente se inclina para a segurança. Ele tem medo da perda, medo do julgamento social, mais do que medo de magoar a mulher que abriu seu coração para ele. Naquela noite, esperando a esposa adormecer, Ronaldo enviou silenciosamente uma última mensagem para Carina, marcando um encontro para encontrá-la no canto do Jardim dos Fundos, onde ela presenciou seus primeiros beijos desajeitados, para dizer o fim. Ronaldo caminhou à noite, a densa névoa da Lapônia envolvendo suas pernas como se quisesse se segurar, mas seus passos desta vez foram incomumente decisivos e implacáveis. Ele veio desinfetar as feridas de sua vida, mesmo que isso deixasse uma cicatriz permanente em outros. Carina o esperava ali, sob as flores celestiais que todas haviam perdido suas folhas por causa da névoa salgada. Ela parecia muito emagrecida, seus olhos escuros, fundos, por noites sem dormir e chorando. Quando viu Ronaldo se aproximando, seus olhos brilharam um leve lampejo de esperança. Ela tentou avançar e segurar sua mão, mas Ronaldo recuou, mantendo uma distância fria. A ação foi como um balde de água fria batendo no rosto de Carina, fazendo-a parar, as mãos brincando no ar e depois penduradas impotentes. Ronaldo pigarreou tentando manter a voz o mais calma possível, mas ainda assim não conseguiu esconder o tremor do covarde. Carina, acho que precisamos parar. Sua esposa, ela sabe o que está acontecendo, você não pode. Ele não pode se dar ao luxo de perder a família. Ainda tenho filhos e ainda tenho um emprego. As palavras de Ronaldo saíram apressadas e estavam cheias de razões egoístas. Falou sobre responsabilidade, sobre moralidade, sobre coisas que nunca tinha pensado antes quando se apressou nela. Carina ficou em silêncio ouvindo, sem interromper nem gritar. Ela apenas olhou para ele. Seus olhos não conseguiam mais derramar uma lágrima. Ela já havia chorado por esse amor. Naquele momento, diante da verdade nua, ela de repente se sentiu estranhamente vazia em seu coração. Ela percebeu que o homem à sua frente, que antes considerava todo o céu e um apoio sólido, era, na verdade, apenas um homem ganancioso e fraco, que vinha quando estava feliz e quando estava em apuros era implacavelmente afastado. Entendi. Carina interrompeu a longa fila de fezes de Ronaldo, sua voz soando suave no meio da noite, soando azeda. Você não precisa explicar muito. Desde o começo eu sabia que era redundante. Você é só uma parada quando está cansado dos joelhos, não é? Sua pergunta não precisava de resposta, porque o silêncio de Ronaldo, abaixando a cabeça, diz tudo. Carina sorriu levemente, um sorriso distorcido no rosto emagrecido. Ela não o culpava, ou melhor, não tinha mais forças para culpar. Ela se culpa por ter sido muito, deixar a solidão levar a um beco sem saída e agora pagar o preço com uma dor 1000 vezes mais profunda. Você vai para casa, volta para sua esposa e filhos. Nunca mais venha aqui, não olhe mais para minha casa. É como se nunca tivéssemos nos conhecido. Carina disse e então virou as costas para Ronaldo. Ela não queria que ele visse o colapso em seus olhos. Ela queria manter o último resquício de autoestima de uma viúva. Ronaldo ficou atônito por um momento,
vendo as costas magras de Carina tremerem com as costas tensas, um toque de arrependimento invadindo seu coração, mas logo foi sobrecarregado pelo alívio de ser aliviado do fardo esmagador. Ele murmurou um "desculpa por mim", o pedido de desculpas mais barato e sem sentido do mundo, e então se virou e caminhou rapidamente em direção à cerca de pedra de abelha. Ronaldo escalou a cerca de volta para sua casa sólida. Ele escolheu a segurança, escolheu voltar a cabeça para a margem, mas quando a porta da casa se fechou atrás dele, separando-o da noite e da pobre mulher do outro lado, Ronaldo de repente sentiu uma dor aguda no peito. Ele sabia que havia escapado, mas o preço era que parte de sua alma havia morrido. Do outro lado da cerca, sob a estrutura celestial decadente, Carina sentou-se lentamente no chão. Ela abraçou o peito, suas lágrimas se despedaçavam em pedaços e explodiam em um soluço sufocado. O espaço ao redor estava silencioso, apenas o som do vento noturno assobiando pela fresta da porta era como um grito de luto em uma vida de pessoas infelizes, em um amor desajeitado que acabara de florescer e rapidamente murchara em tragédia e lágrimas. Depois daquela noite de encontro cheio de lágrimas e amor, Ronaldo fez exatamente o que planejava. Ele cortou todo o contato com Carina, apagou o número de telefone dela e bloqueou todas as vias que as mensagens pudessem encontrar. Ele voltou à aparência de marido e pai exemplar. Diligente em seu trabalho e mais atento à família do que nunca. A esposa de Ronaldo, após dias de dúvida e tormento ao ver o marido virar a cabeça para a praia, viu suas expressões silenciosas de remorso e gradualmente se acalmou. Ela escolheu enterrar a história ininterrupta no passado para preservar a paz da casa. A vida da família Ronaldo gradualmente voltou a uma trajetória normal. Risadas ecoaram novamente durante a refeição. Planos para o futuro são traçados novamente. Mas só Ronaldo entende, por trás daquela imagem apressadamente curada de uma família feliz, há rachaduras subterrâneas que nunca poderão ser curadas. Então, numa manhã sombria de inverno, quando a névoa ainda não havia se dissipado nos telhados de telha vermelha, um pequeno caminhão estacionou em frente à porta de Carina. Não houve barulho, nem despedida. Carina se afastou silenciosamente pelo caminho que tinha vindo. Ronaldo ficou atrás das cortinas da janela do segundo andar, o coração apertando ao ver sua pequena figura magra carregando cada caixa para dentro do carro. Ela usava um casaco marrom escuro, o rosto curvado e nunca olhou para a casa dele, mesmo que fosse apenas um olhar cheio de ressentimento. Quando a cadeira de rodas deixou fumaça branca na névoa, carregando a mulher que um dia fez sua alma vibrar violentamente, Ronaldo sentiu que uma parte dele havia acabado de morrer. A casa do quarto andar ao lado voltou à sua aparência original desolada. O portão de ferro estava trancado firmemente. As vinhas começaram a rastejar descontroladamente, escondendo as memórias de tardes desajeitadas, os olhares trocados através da cerca de pedra de abelha. Com o passar do tempo, temporada após temporada na região da Lapônia, a casa de Carina ainda estava vazia. Nenhuma nova pessoa havia se mudado. Ele ficou ali em silêncio como um túmulo, enterrando um amor pecaminoso. Ronaldo ainda vive sua vida, progredindo em seu trabalho. Seus filhos já são adultos, marido e mulher são harmoniosos, mas no fundo da alma do homem, um vasto vazio se formou e está se espalhando. Toda vez que a tarde cai nas noites chuvosas persistentes, típicas das terras altas, Ronaldo não consegue evitar voltar o olhar para a casa escura ao lado. Ele se lembrava da solitária de Carina sentada de joelhos, do forte cheiro de Bodhisattva, da ternura e do olhar reverente que ela já lhe dedicara. Essa nostalgia não arde mais como no começo, mas se transforma em uma dor surda como reumatismo toda vez que o vento volta ao céu. Ele percebeu que o preço da traição não era necessariamente o castigo do mundo, mas a tortura da própria consciência. Ele manteve sua família, manteve sua honra, mas perdeu permanentemente sua serenidade. Ele morava ao lado da esposa, mas sua mente vagava para uma memória antiga, onde havia uma mulher que suportava o afastamento por causa dele e saiu silenciosamente sem reclamar.
A imagem de Carina morrendo em silêncio tornou-se uma obsessão insaciável, uma sentença de consciência que Ronaldo teve que carregar pelo resto da vida. Há noites em que, deitado ao lado da esposa, ouvindo a respiração constante da pessoa de quatro, Ronaldo acorda assustado, suando como um banho. Ele se perguntava onde Carina estaria agora, como ela vivia, se ainda o odiava, ou ela encontrara um novo lugar pacífico, esquecendo o homem covarde que semeou falsas esperanças em seu coração e as extinguiu impiedosamente. A história de Ronaldo e Carina está encerrada. Não houve um colapso alto, nenhuma cena de ciúme se quebrando, mas o gosto residual que deixou foi mais azedo do que lágrimas. É uma lição sobre os frágeis limites das emoções, sobre o preço a pagar por momentos de fraqueza e indulgência. Existem pessoas que passam por nossas vidas e deixam um arranhão. E mesmo que o tempo cubra tudo com poeira, o arranhão sempre vai ficar ali e doer toda vez que você tocar. A felicidade familiar é algo que precisa ser cultivado pela sinceridade e fidelidade, não por enganos disfarçados de forma inteligente. E talvez a maior punição para adúlteros não seja perder tudo, mas viver com plenitude artificial enquanto a alma está sem um grande pedaço que nunca poderá ser preenchido. A casa abandonada ao lado ainda permanece ali na chuva como testemunha silenciosa de uma triste história de amor, lembrando aqueles que estão na encruzilhada da tentação de nunca testar o amor com traição. Por causa do preço a pagar, às vezes o arrependimento dura o resto da vida humana. Então, toda a nossa história está aqui. Junte-se à conversa nesta sessão de comentários em vídeo e torne-se parte da nossa família de contadores de histórias apaixonados. Adoramos interagir com nossos assinantes, ouvir suas opiniões e ler seus comentários em nossas histórias. O que você faria se fosse o personagem principal? Você acha que amor e carinho te dão a aceitação de tudo? Se você gosta de histórias que despertam emoções fortes e fazem você questionar suas palavras e seu coração, não se esqueça de se registrar e ligar a campainha para não perder nenhum vídeo. Compartilhe nosso conteúdo com você enquanto se prepara para se imergir no fascinante, romântico e secreto mundo dos casos amorosos. Obrigado por escolher nosso canal e junte-se a nós no nosso canal de casos apaixonados e dramáticos. Cada história é real. Estamos ansiosos para vê-lo nas novas histórias que virão.